eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Vou voltar isso Sua aqui. vida, escuta aqui, são boas novas, são boas novas, são boas novas. Olha isso. Olha o Brasil. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Mas eu não estou falando de um Deus que está morto. Eu estou falando de um Deus vivo. Eu estou falando do Deus de Shedraque, Mesaque e Abednego. Eu estou falando do Deus de Pedro, Paulo, Tiago, João. Eu estou falando do Deus que libertou os cativos, que fez com que o aleijado caminhasse, que abriu os olhos do cego Bartimeu, que levantou o filho daquela viúva. Eu estou falando do Deus que levantou Lázaro do túmulo. Eu estou falando do Deus que salvou o Jimmy Swaggart quando eu estava indo para o inferno e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu estou falando de um Deus que pode salvar sua alma. Sinto no meu espírito de fazer algo que nunca fiz antes, nessa noite. Nunca fiz isso antes. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Geralmente faço isso para quem não é salvo. Geralmente eu peço àqueles que não conhecem a Deus. Você está na direção errada. Você não está vivendo bem. Você está separado de Deus por causa da desobediência e do pecado. E qual será o fim? Geralmente eu peço você para levantar suas mãos, mas nessa noite não vou fazer isso. Quero pedir você para se levantar de onde você está. Se você está na galeria ou está aqui embaixo, e vou pedir você para descer até aqui, pelos corredores, até aqui embaixo. Você escolhe. É o céu ou o inferno. Não há nada entre os dois. Você escolhe. Qual será o fim? Será que as luzes vão estar acesas quando você chegar na eternidade? Enquanto eles cantam, eu quero que todos aqui nesse prédio que precisam de Deus, se você não está vivendo corretamente, desça até aqui. E eu quero que todo cristão ore. E quero que os homens de Deus desçam com eles enquanto eles vêm. Enquanto eles cantam agora. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Vou voltar isso Sua aqui. vida, escuta aqui, são boas novas, são boas novas, são boas novas. Olha isso. Olha o Brasil. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Mas eu não estou falando de um Deus que está morto. Eu estou falando de um Deus vivo. Eu estou falando do Deus de Shedraque, Mesaque e Abednego. Eu estou falando do Deus de Pedro, Paulo, Tiago e João. Eu estou falando do Deus que libertou os cativos, que fez com que o aleijado caminhasse, que abriu os olhos do cego Bartimeu, que levantou o filho daquela viúva. Eu estou falando do Deus que levantou Lázaro do túmulo. Eu estou falando do Deus que salvou o Jimmy Swaggart quando eu estava indo para o inferno e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu estou falando de um Deus que pode salvar sua alma e te dar alegria. Amém. Se eu te ofendo, me desculpa. Se eu deixo você chateado, desculpa. Eu vou me acalmar daqui a alguns milhões de anos, quem sabe. Um homem estava nas drogas e ele estava possesso pelo demônio. Estava trancado em uma jaula ali em meio à sua sujeira, gritando, querendo drogas, ou uma garrafa de licor. Cada dia uma mulher coloca uma coleira no seu pescoço e ele sai da jaula ajoelhando de quatro e late como um cachorro. O cabelo dele está longo, sua face coberta com barba e ele está todo sujo, e as roupas deles assim estão muito sujas.
Mas em meio àquele cérebro tão escuro, em meio àquele coração que tinha sido destruído por tudo que Satanás já enviou, John Newton ouviu falar de Jesus. John Newton Clamou: me aceite, por favor. E Jesus chegou e buscou aquele homem. E John Newton escreveu a canção: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Estive perdido, agora fui achado, fui cego, agora posso ver. Isso são boas novas, boas novas. Boas novas. Um homem se levanta em uma ponte ao lado do rio Siena, em Paris, na França. Ele coloca uma arma na sua cabeça, mas não tem coragem de puxar o gatilho. Ele coloca um copo de veneno nos lábios, mas ele começa a tremer, ele não consegue, não tem coragem de engolir aquilo. Ele tenta se lançar naquelas águas abaixo dos seus pés, mas ele estava desesperado e ele não consegue, graças a Deus. Em meio àquela escuridão, William Cowper ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e aceitou a Jesus e escreveu a canção: há uma fonte cheia de sangue que é tirada da veia de Emanuel, e pecadores entram debaixo dessa fonte e perdem suas manchas. Em Chicago, no Illinois, era uma capelinha. O caixãozinho de um bebê está na frente daquele prédio e tem o corpo de uma menina de 3 anos. O pregador tinha acabado de pregar e a tampa do caixão estava aberta. Os parentes, os amigos passaram chorando, com muita dor. E o homem chega ali. Seus olhos são vermelhos como chamas vermelhas, porque tudo dentro dele queria beber. E ele treme. Seus sapatos estavam amarrados com fio. E ele estava com o sapato sujo nos seus ombros e as suas calças estavam arrastando no chão. Ele estava sujo, fedorento. Ele chega até o caixão. Era a filha dele, sua menininha, sua própria carne e sangue. Sua cabeça estava suja, seu hálito cheirava uísque. Ele se abaixa naquele caixão, naquele defunto de 3 aninhos. Olha só. E ele chora um pouco. Depois rouba os sapatos dos pezinhos dela. Imagine só. Vendeu aqueles sapatos por 35 centavos para comprar uma garrafa de cachaça barata. Mas não o critique. Meu Deus, não chute ele. Meu Deus, não venha denegri-lo e falar mal dele. Pois foi por ele que Jesus também morreu. E daquele terrível cativeiro das trevas, o Melchior ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. E aceitou a Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho que Chicago, Illinois já conheceu. Milhares de alcoólatras receberam a Jesus por causa dele. Essas são boas novas. Estou aqui para te dizer que essas boas novas do Evangelho são para você jovem que está usando drogas, para você, Senhor, que está preso no álcool, está preso na lascívia, para você, minha senhora, que sua vida vai de um homem a outro. Essas boas novas são para você. Não importa o que o povo religioso diz, não importa se olham para você e te desconsideram, não importa se parecem ser mais santos que você. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus para sofrer e morrer na cruz do Calvário, para salvar o bêbado, a prostituta e qualquer um que queira, para que você seja salvo. Essas são boas novas. Boas novas. Boas novas. Tipo de mensagem que precisamos no Brasil. Glória a Deus. Qual será o fim deles que não obedecem às boas novas de Jesus Cristo? O fim. Todos vocês aqui, vai chegar um dia, no último momento, na última hora. Todos vocês que assistem pela TV. Alguns de vocês, o tempo é curto. Para outros, vocês têm uma vida inteira ainda. Mas em comparação com a eternidade, é apenas um pouco de tempo por vir. O que é a vida de um homem? É como o pêndulo de um relógio que se move rápido como um relâmpago. É como a vinda do carteiro à porta.
É como um floco de neve que cai dos céus e brilha em sua beleza por um momento, toca o fluxo da fúria da água abaixo e desaparece. É como uma faísca que sai de uma fogueira, ela brilha por alguns instantes em direção ao céu escuro e depois são extintas para sempre. É tão pouco tempo entre o berço e o caixão. Glória a Deus. É tão pouca distância entre o nosso oi e o nosso adeus. Um curto espaço entre o choro do bebê e o estertor na garganta. Qual será o fim? Quando a morte bater a porta e o fim estiver aqui, qual vai ser o fim? Qual vai ser o fim? A rainha Elizabeth tinha milhares de vestidos. Disseram que tinham 9.000 vestidos cheios de diamantes e de joias em seu armário. Naqueles dias, a rainha Elizabeth, a rainha sobre um império onde o sol nunca se punha. As últimas palavras que a rainha Elizabeth disse: eu daria tudo que tenho por apenas 1 hora para me preparar e me encontrar com Deus. Voltaire lançou a França no ateísmo. Uma das mentes mais brilhantes, mas ainda assim não tinha o princípio da sabedoria, pois ele não temia a Deus. Voltaire trouxe à França a ruína. Ele riu desse livro e diz que daqui a 100 anos não vai haver uma só Bíblia na face da terra, a não ser em um museu empoeirado. Essa antiguidade chamada religião vai morrer. Mas quando Voltaire morria, todos que abriam a porta do seu quarto entravam ali. Ele estava como se fosse um demente. Ele parecia que estava sentindo um terror, seja quem fosse, os médicos, as enfermeiras, seja quem for. Ele chegava para trás e falava: não, 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 Nazareno, Nazareno, não. Aquele que disse que Jesus nasceu um bastardo, como filho de uma prostituta que engravidou de um soldado bêbado. A última palavra que ele disse foi: tu conquistou, ó Nazareno. E a enfermeira que o viu morreu, que por toda a riqueza da Europa, ela não queria ver outro infiel morrer. Incidentemente, a casa na qual Voltaire vivia e se gabou tanto, que 100 anos depois daquela data não haveriam mais Bíblias a não ser empoeiradas em museus. A sua própria casa se tornou uma impressora de Bíblias. O que vai acontecer quando chegar essa hora? Será que uma banda de anjos vai te receber em casa? As últimas palavras que disse para minha mãe nesse mundo, eu disse: mãe, vou estar pronto. As últimas palavras que ela me disse, sem saber que seriam suas últimas palavras, diz: filho, vou estar esperando. Olha só. Será que vai ter uma banda de anjos para te receber? Ou será que vai haver um arder? Ou vai haver choro e ranger de dentes? Será que quando você tocar a eternidade, as luzes vão estar acesas? Há 40 anos atrás, 46 anos atrás, eu nasci no lar de um homem. Ele era um homem rico, poderoso, forte. Ele era um empreendedor. Tinha estudado só a 3ª série, mas tinha a mente como de um computador preciso. Ele valia milhões de dólares quando morreu e tinha várias casas em seu nome. E tinha milhares de acres de terra. Torres de aço jorrando petróleo apareceram como raízes crescendo na direção oposta daquela terra. Quando eu era um garotinho, eu vi ele sentado no culto, cabelo branquinho, desde que eu conhecia. E eu amava. Se não fosse por ele, minha mãe e sua irmã
que era a esposa dele. Minha mãe falava que quando eu era garoto, eu nunca esqueci como foi que a família dela, pobre, o pai dela, o meu avô, trabalhava na lavoura. Nunca teve um lar, nunca teve um carro, lutando para colocar comida na mesa e a maioria das vezes se levantando da mesa faminto. E ele dava à minha mãe 10 centavos. Quando ela ia para a escola e comprava comida com aqueles 10 centavos e me dizia, quando criança, que se não fosse por ele, eu não sei o que teria acontecido conosco. E eu amava. Ótimo. Forte. Quando garoto, eu vi ele sentado na igreja uma noite. Eu vi aquela cabecinha branca cair e vi o Espírito Santo, a convicção, vindo sobre a alma dele. E não há nada mais santo do que quando um homem está entre a eternidade do céu ou no inferno. E Deus, o Espírito Santo, através daquele fluir, toca a alma eterna. E o meu tio tremeu, ficou com medo e chorou. O pregador naquela noite pregou sobre o inferno. E Deus falou ao meu tio. E ele não respondeu. No dia seguinte, a minha mãe estava na casa dele. E ele disse para ela, ontem à noite, minha irmã, depois daquele culto, eu tive um sonho. Eu vi o inferno. Eu me vi naquilo. E eu ouvi os gritos dos milhares. Eu ouvi o ranger de dente. Eu vi. A minha mãe sempre foi uma mulher que, uma grande sensibilidade para com Deus. E ele a amava como se ela fosse filha dele. Ela chamou o nome dele e perguntou, por que você não entrega o coração para Jesus? E o meu tio abaixou a cabeça. E a resposta dele para ela foi, não tem como. Eu faço dinheiro demais e não posso dar o dízimo. Seria dinheiro demais. Eu estava em Atlanta, na Geórgia, eu acho que isso faz 12, 14 anos atrás. O telefone tocou, minha irmã ligou e falou, Jimmy. Falou o nome dele, falou, está morrendo. O médico disse que ele não vai sobreviver. Ele tinha 80 e poucos anos na época. Tinha vivido bastante. E os médicos falaram que ele só tinha mais um dia de vida. Eu fiquei muito chateado, mas o homem tem que morrer. Ele tinha 84, eu acho que era isso. E fui para a cama. Na manhã seguinte fui para a igreja preparar para o culto e um arder veio sobre o meu coração, era 11 da noite. Eu ainda posso ver a igreja, eu me vejo ali deitado com a face no chão. Eu vi o meu tio e comecei a orar pela sua alma. Pensei que ele estivesse morto, mas comecei a orar pela alma dele. Foi como se dentro de mim estivesse partido. Eu falava, Deus, dê a ele mais uma chance, por favor, por favor. Imediatamente eu liguei, minha irmã falou, ele não morreu ainda, ele está vivo, conseguiu viver. O estado está ruim, mas ele ainda está vivo. Várias semanas depois, acabamos a cruzada lá em Atlanta. Eu fui para casa, voltei para onde nós morávamos. Fui visitar uma das minhas tias. Que coisa. E ela me disse o seguinte. Ela disse, eu estava lá naquela manhã, foi na hora exata que eu estava orando.
E ela disse: ele começou a levantar as pernas na cama, começou a chorar. Sua esposa estava lá, que é minha tia, alguns dos meus tios, a maioria da família estava lá. Ele era um homem poderoso, vários médicos estavam ali também. Ele começou a chorar: alguém me ajude, por favor, alguém me ajude. Minha tia, conhecendo a Jesus, correu ao lado da cama dele e disse: que foi? Ele disse: estou queimando. Ele disse: meus pés estão queimando, minhas pernas estão queimando, por favor, levante elas, estão queimando. E está subindo. Eu sei que é meio dramático, e eu sei que, mas eu não estou te contando algo que li em um livro, estou contando algo que aconteceu. Ligaram para os médicos, as enfermeiras, e elas chegaram e não sabiam o que fazer. E a minha tia se ajoelhou, começou a clamar a Deus. A mãe do Jerry Lewis começou a clamar: meu Deus, tem misericórdia, dê a ele mais uma oportunidade, tem misericórdia dele. E de repente saiu. De repente paz entrou no quarto. Foi na mesma hora que eu também estava orando. Eu passei na casa dele para visitá-lo. Ele já tinha saído do hospital. Eu entrei ali e ele estava em uma cadeira de rodas. Fiquei do lado daquela cadeira de rodas e como eu amava aquele homem. Segurei as mãos dele. Ele, como eu disse, acho que tinha 84 anos. E eu disse: você me conhece? Ele levantou aquela cabecinha branca e disse: sim, te conheço, você é o pregador. Eu te conheço, sim. Conversei alguns instantes por ele, dava para ver que ele estava fraco, e disse: olha, estou indo embora e quero orar por você antes de ir embora. Eu sabia em meu espírito que era a hora. Segurei as mãos dele na minha e isso é sério. Falei o nome dele e disse: me falaram que chegou bem perto outro dia, não foi? Ele abaixou a cabeça falando que sim. E eu falei: me falaram que você aceitou a Jesus como seu Salvador. E ele abaixou a cabeça, com a voz baixa, mas deu para entender muito bem. Ele disse: não, estou velho demais. Nossa. Não tenho como mudar agora. Meu Deus do céu. Eu abri minha boca e o Espírito Santo disse: não diga mais nada. Alguns podem não acreditar, mas estou te dizendo a verdade. Eu senti um vento frio soprar naquele quarto. Foi tão frio, e ainda que fosse em agosto, em meio a uma temperatura muito alta, eu tremi. E sabia que era Deus dizendo: já era, acabou. Saí dali e nunca mais o vi. Me ligaram alguns meses depois e disseram: ele se foi. Ajudei a carregar o caixão dele e o enterraram ao lado da minha mãe. Era ali que ele queria ser enterrado. Eu não sei. Talvez naquele último instante ele tenha clamado por misericórdia. E se ele fez isso, Deus deu essa misericórdia. Mas quem escolhe o momento final é você. Nessa última hora,
qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. Será o fim. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu sinto no meu espírito de fazer algo que nunca fiz antes, nessa noite. Nunca fiz isso antes. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Geralmente faço isso para quem não é salvo. Geralmente eu peço àqueles que não conhecem a Deus, você está na direção errada. Você não está vivendo bem. Você está separado de Deus por causa da desobediência e do pecado. E qual será o fim? Geralmente eu peço você para levantar suas mãos, mas nessa noite não vou fazer isso. Quero pedir você para se levantar de onde você está. Se você está na galeria ou está aqui embaixo, e vou pedir você para descer até aqui, pelos corredores, até aqui embaixo. Por um instante sóbrio, quero que você veja a eternidade, o inferno, o céu, Deus, o julgamento. Quero que você veja. E quero que você se faça essa pergunta: qual será o fim? Qual será o meu fim? Como vai ser para mim? Se eu continuar como estou agora, se eu continuar seguindo nesse caminho que estou, se eu continuar nesse caminho, qual será o fim? Quero pedir a todos aqui para se levantarem, por favor, vocês aqui se levantem. Me escute com atenção, por favor. Eu não quero que ninguém vá embora, a não ser que você tenha que ir. Espere rapidamente. Quando eu estava entrando no elevador para descer até o primeiro andar, para entrar no carro e vir até o auditório, o Espírito Santo falou comigo e disse: nessa noite vai ser uma das noites mais importantes da sua vida. Pela televisão eu vou tocar milhões. E o mesmo Espírito que está nesse grandioso auditório, amém, em Kansas City, está naquele televisor aí na sua sala, aí no seu quarto de hotel, onde quer que você esteja hoje. E o mesmo Deus que fala com eles aqui também fala com você. Daqui a pouco vão cantar. E eu quero que toda mãe nesse prédio traga seus filhos aqui. Eu quero que todo pai traga sua filha para cá. Eu quero que toda esposa traga seu esposo para cá. Todo esposo traga sua esposa que não é salva para cá. Todo filho, filha, traga o seu pai que não é salvo. Todo cristão traga o seu amigo, o seu vizinho que está aí. Coloque a mão no ombro dele e traga-o para cá. Os próximos 5 minutos serão os mais importantes da sua vida. O Espírito Santo de Deus vai tocar sua vida com misericórdia, amor e compaixão. Das arquibancadas, da galeria, de onde for, pela TV, Ele toca você. Você escolhe. É o céu ou o inferno. Não há nada entre os dois. Você escolhe. Qual será o fim? Será que as luzes vão estar acesas quando você chegar na eternidade? Enquanto eles cantam, eu quero que todos aqui nesse prédio que precisam de Deus, se você não está vivendo corretamente, desça até aqui. E eu quero que todo cristão ore. E quero que os homens de Deus desçam com eles enquanto eles vêm. Enquanto eles cantam agora. Meus irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir uma mensagem sensacional. Qual será o fim? Jim Swaggart. Uma mensagem impactante, com uma comunicação revigorante, uma maneira de falar sobre o fim, sobre o inferno, sobre as boas novas, né? Sobre o fim da nossa vida, o testemunho do inferno, a forma, a clareza que ele fala. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado deste vídeo, desse react. Eu fico impactado. Eu sempre converso com vocês o seguinte: um tema como esse que ele falou hoje, sobre o fim, uma mensagem tão pesada sobre
qual será o fim, ele usa uma linguagem simples, uma linguagem clara. Na realidade, é algo que o pregador precisa usar. Sempre ele precisa usar as palavras que possam alcançar todas as pessoas que lhe ouvem. Independente do tamanho, independente de qualquer coisa, quando ele fala lá, ele automaticamente consegue atingir todas as pessoas. Eu observei algo assim muito sensacional. Ele não alterou voz, não aumentou voz, as pessoas choravam, ele conseguia com o seu estilo próprio, né, atingir as pessoas com a mensagem tão pesada. A forma que se fala é muito importante, o tom de voz, né? Então, ele falava de uma forma, ele fala diretamente aos ouvintes, uma mensagem evangelística, uma mensagem que trabalha a parte espiritual da pessoa, ele usa o corpo, ele fala com muita convicção, chora. Então, isso é muito importante para qualquer pregador do evangelho. E um tema tão importante como esse, e pesado, mensagens que estão faltando em nossos púlpitos, por exemplo, ele fala com muito amor, tá? E ele consegue falar sobre o fim com amor, expressando amor, sentimento, convicção, e algo que é mais assim espetaculoso, podemos dizer assim, né? Ele fala cheio do Espírito Santo. Então isso ajuda os bons hábitos que eu tanto falo aqui com vocês, ajuda demais o pregador. Então, você que me acompanha, você que estuda comigo, esses bons hábitos fazem a diferença. Uma mensagem tão pesada como essa, uma mensagem tão batendo, mas não é um bater como alguns pregadores do Brasil que pregam, que machucam, que agridem. Não, ele fala a verdade, mas ele consegue falar a verdade com amor. Então eu acho que são bons hábitos e técnicas que podem ser utilizados, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Tema muito importante sobre o fim, nos ajuda, tá bom? Que se você desejar, você que não me conhece na realidade, né? Então, que entrou agora e está assistindo pela primeira vez esse React, eu sou o pastor Leniberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube e também Facebook, Instagram, tá bom? Então, eu sou o diretor do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, e nós ministramos os cursos básico, médio e bacharel em teologia e os cursos de oratória e interpretação bíblica aqui no CETAT, tá bom? Então, qualquer coisa, acesse já o nosso site e venha estudar comigo a palavra de Deus, teologiaalcancetodos.com.br. Um abraço, Deus abençoe, sucesso e não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e estar antenado aí em todas as nossas redes sociais, tá bom? Obrigado, meus irmãos, obrigado a todos, Deus abençoe e até.